Boa tarde. Dando sequência aqui à criação do nosso site da empresa Mercado Preso, utilizando as linguagens HTML, CSS, JavaScript e PHP, na aula passada eu refiz com vocês esse banner aqui. Então tá aí o card para você poder assistir a aula passada. E o que nós vamos fazer hoje, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar essa questão aqui do cadastrar. Eu vou dar um clique aqui no cadastrar, ele vai levar para o formulário de cadastro, que também está no card aqui em cima, como que constrói esse card. E aí a pessoa ela tem que vir aqui, que é o nosso usuário, ela tem que colocar o seu nome completo, o seu e-mail, uma senha de acesso e o sexo. Porém, o nosso site ele já está hospedado. E aonde que a gente hospedou ele? A gente hospedou ele lá numa empresa gratuita 000 WebHost, que também está aí no cards acima para vocês, como que se faz um cadastro lá no 00 WebHost. Só que, quando a gente colocou o nosso site lá no 00 WebHost, nós agora temos que criar um banco de dados. O que é o banco de dados? Banco de dados é um recurso que a gente utiliza para poder armazenar todas essas informações. Senão, a pessoa vai clicar aí, vai cadastrar e vai mandar para onde? Porque já não está mais no nosso computador hospedado. Agora ele está hospedado em uma empresa. Então a empresa 000 WebHost, ela fornece para nós também o banco de dados, para que a gente possa guardar as nossas informações do site lá dentro, ok? Então nós vamos agora fazer todo esse procedimento de pegar os dados do nosso site e mandar para o banco de dados lá no nosso servidor. Para isso, nós vamos fazer o seguinte processo. Primeiro, aqui no pesquisar, e vocês vão digitar aqui o AMP Server. O que é o AMP Server? Ele é um servidor virtual. Um servidor virtual ele é utilizado para que a gente possa utilizar os bancos de dados e também utilizar a tecnologia PHP. Então vocês vão digitar aí no pesquisar, vai digitar o AMP Server, que eu já ensinei a baixar dentro dessa sequência, que é esse aplicativo aqui, ó, o AMP Server 64. Tá aí nos cards para vocês, se vocês quiserem assistir a aula novamente. E quando a gente habilita esse programa, a gente vai vir aqui, ó, na barra de tarefas, e dentro da barra de tarefas nós temos aqui, ó, itens ocultos. E dentro dos itens ocultos nós temos aqui, ó, o AMP Server. Ele está ativado, ele vai ficar verde aqui, quer dizer que agora ele vai conseguir interpretar as informações dentro do nosso computador. Depois que eu fiz esse processo, eu vou precisar agora de um editor de código. O editor que a gente está usando é o Visual Studio Code. Ele também é gratuito, você não paga nada para ele. Já tem aulas aí ensinando para vocês baixarem e instalar o Visual Studio Code. Está aí no código de você, está aí nos cards aí em cima. Então eu vou vir aqui e vou digitar Visual Studio Code. Aí aparece aqui para nós aplicativos. Quando a gente clicar aqui, ele já vai abrir para a gente o Visual Studio Code. Aqui eu vou clicar no botão Open Folder. Vou clicar aqui em disco local C2 pontos, o AMP 64, www, e vou vir aqui, ó, site _ MP. Vou clicar no adicionar. Pronto, ele vai abrir todas as minhas páginas que foram criadas através da linguagem PHP. Olha só, tá todos os códigos aqui para que a gente possa trabalhar. Ok? Próximo processo, pessoal. Nós vamos vir aqui, ó, digite aqui para pesquisar e nós vamos abrir o nosso aplicativo de banco de dados. O aplicativo que eu ensinei vocês a trabalhar é o Workbench, que ele trabalha com um banco de dados gratuito, que é o MySQL.
Então aí dentro das nossas videoaulas vai aparecer aqui no card também o Workbench, aonde a gente cria o nosso banco de dados dentro do nosso computador. Até agora só estamos trabalhando com informações do nosso computador. A gente vai ter que pegar todas essas informações do computador e levar essas informações lá para o nosso serviço de hospedagem, que é o 000webhost.com. Então eu vou vir aqui, já tenho ele instalado. Olha lá, MySQL Workbench. É esse programinha que a gente está usando. Então eu tenho ele aqui aberto, clicar nele aqui, ó, abriu. Bem-vindos para o MySQL Workbench. E aqui ele está dizendo, Djalma, eu já identifiquei que o seu computador ele já está trabalhando com a tecnologia de servidor. Por quê? Nós habilitamos o UP Server para ele poder fazer essa conversão. Eu vou dar um clique aqui nesse botão para ele poder abrir. Vou dar um clique, olha lá, ele vai abrir a nossa janela. Aqui do lado esquerdo, dentro das opções esquemas, que são os bancos de dados que nós temos, o que a gente está trabalhando é esse aqui, ó, site _mp. Então eu vou clicar aqui na setinha, olha só. Vou vir aqui em tabelas, tables, vou clicar na setinha, cadastro de clientes. E aqui, ó, eu tenho essa terceira ferramenta. Essa terceira ferramenta é para que eu possa visualizar os dados cadastrados. Aqui é para visualizar. Vou dar um clique nesse botão. Olha lá. Todas as pessoas que a gente já cadastrou no nosso banco de dados através do nosso computador, que é o localhost, utilizando o UP Server. Então lá na aula eu ensinei vocês a criar esse banco de dados e a gente conectou o nosso site com esse banco de dados que está dentro do meu computador. Vamos testar para ver se ele está mandando as informações para cá? Então eu vou abrir aqui um navegador, eu vou usar aqui o Chrome só para a gente poder testar e relembrar. Então eu vou dar um clique aqui. Como eu quero entrar num site que tem a linguagem PHP, eu tenho que digitar aqui em cima, localhost / site _ mp. Então eu estou dizendo para ele, olha, vai lá no meu servidor, que é o localhost, e acessa o conteúdo de uma pasta que eu chamei de site _ mp. Então eu vou dar um enter, ó. Ele vai carregar o meu site na linguagem PHP. Vou clicar aqui no cadastrar, ó. Olha lá. Digite seu nome completo, digite seu e-mail, digite a sua senha, o sexo e cadastre. Então eu vou clicar aqui, ó, digite seu nome. Vou colocar aqui Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras. Vou colocar aqui, ó, mãodevaca@gmail.com, porque ela não contratou nenhum bom jogador para o meu time esse ano e a gente está sendo eliminado de tudo. Vou colocar a senha aqui, ó, do dinheiro que ela gastou com o Palmeiras. 6 zeros. O sexo é feminino. E vou clicar no botão cadastrar. Olha lá, deu uma piscada, saiu da tela. Ele deve ter pegado aqueles dados e mandado para o Workbench. Então eu vou voltar aqui dentro do Workbench, ó, que é o golfinho. Olha só, eu tenho aqui as minhas opções que já estavam cadastradas e aqui eu tenho o botão atualizar. Então toda vez que eu cadastrar um novo cliente e eu quiser verificar se ele realmente apareceu, é só clicar nesse botão atualizar. Vou dar um clique, olha lá, ó, Leila Pereira, mão de vaca, a senha dela e o sexo. Então está cadastrando. Só que eu tenho que fazer esse processo aonde? Lá no 000webhost.com. Então vamos para lá agora, colocar a mão na massa e fazer? Bacana. Então o que vocês vão fazer para o tio? Vocês vão entrar aqui no site 000webhost.com. Quando vocês entrarem aqui no site, vocês vão clicar aqui, ó, entrar. Eu vou dar um clique aqui no entrar. Ele vai verificar se a nossa conexão é segura, se não é um robô que está tentando se conectar. Se aparecer aqui a caixinha, vocês clicam no X para poder habilitar e confirmar que vocês não é um robô.
Pronto, ele entrou aqui na minha conta, que eu já deixei logado, porque precisa digitar e-mail, senha. Então ele já está logado aqui na minha conta. E vocês vão ter que digitar o e-mail de vocês e a senha dentro do 00 Web Host. Aí aparece aqui o meu site. Loja, mercado, preço. E aqui eu tenho o botão gerenciar. Eu vou clicar no botão gerenciar. Ele vai me levar para esta janela, que é onde ele me mostra aqui dentro desse painel, né? Que eu tenho direito a usar o WordPress. Posso colocar aqui uma propaganda. Tem o gerenciador de arquivos. E tudo que for prêmio, pessoal, você tem que pagar para poder utilizar. Ó, tudo que é prêmio. O que tiver em vermelho você pode usar sem problema nenhum. Só os prêmios que a gente não pode, porque o nosso cadastro ele é gratuito. Então aqui dentro do painel, ó, eu fui descer na barra de rolagem até chegar aqui, ó, em banco de dados, que é onde ele vai guardar as nossas informações. Dentro de banco de dados eu tenho esse botão, ó, banco de dados MySQL. Então eu vou dar um clique para que eu possa criar o meu banco de dados. Aqui dentro, criar novo banco de dados. Crie um banco de dados onde você possa armazenar muitas informações, como usuários, que é o nosso caso, publicações, comentários e outros dados que o site precisa para funcionar corretamente. Então, no nosso caso, é para cadastrar os usuários do nosso site. Vou dar um clique aqui em cima, vai aparecer aqui, ó, criar novo banco de dados. Primeira coisa que ele pede, Djalma, qual é o nome desse banco? Eu vou colocar aqui, ó, site, underline, mercado preço. Qual o nome do administrador, do usuário central? Vou colocar aqui, ó, administrador. E aí eu preciso criar uma senha para poder administrar esse banco de dados. Então eu vou colocar aqui, ó, teste 123 arroba. E aí, pessoal, essa senha eu tenho que obedecer todas essas regras. Tem que ter pelo menos um número, tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter no mínimo 8 caracteres, tem que ter um símbolo, tem que ter, aqui é minúsculo, aqui maiúsculo, e eu tenho que ter um caractere em latim. Qualquer letra A, B, C, D, qualquer uma dessas. Então eu estou dizendo para ele que o nome do meu banco de dados vai ser site_mp, o nome do usuário vai ser administrador e a senha de administração desse banco de dados. Anotem aí, principalmente a senha, porque essa aqui é uma senha de administração do banco de dados. O que eu uso, pessoal? Eu uso a mesma senha. A mesma senha que eu cadastrei no 00 Web Host é a mesma senha que eu uso aqui no meu banco de dados para não esquecer. Então eu vou clicar aqui no criar. Ele vai criar um banco de dados para nós. Olha lá. E agora que eu criei um banco de dados, ele simplesmente veio aqui, ó, colocou o nome do nosso banco de dados, junto com uma identificação, colocou o nome do usuário, junto com a nossa identificação, e aqui ele está dizendo, ó, você ainda não tem nenhuma tabela para você guardar esses dados. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que criar essa tabela. Só para recapitular, o que é uma tabela? Tabela, pessoal, é uma grade onde a gente separa os tipos de dados. Ó, então eu tenho aqui ID do cliente, nome do cliente, e-mail do cliente, senha do cliente, sexo do cliente. Então é uma tabela onde está tudo organizado por colunas. Olha só. Então agora eu preciso criar essa tabela para poder fazer essa organização em colunas. Ok? Para ficar mais fácil isso, pessoal, para a gente poder criar de acordo com o que a gente fez no computador, o que nós vamos fazer? Aqui dentro das nossas tabelas do site MP, nós temos aqui, ó, cadastros de clientes. Passa o mouse por cima de cadastro de clientes e vai aparecer essa ferramenta aqui, ó, que é onde está a nossa estrutura no nosso banco de dados. Então eu vou dar um clique em cima dele, ele vai me abrir a estrutura do nosso banco de dados, para que eu saiba quais são as colunas
que eu tenho que criar, para que eu saiba quais os tipos de dados vai ser colocado naquelas colunas e a quantidade de caracteres que vai ser aceito dentro daquela coluna, e aqui fazer as configurações de acordo com o nosso banco de dados. Então eu sempre abro o Workbench para poder criar igualzinho dentro do meu 000 Web Rust, ok? Então eu já tenho ela aqui, é toda a estrutura. Vou voltar aqui para o meu banco de dados dentro do 000 Web Rust. Vou clicar nesses 3 pontinhos que está aqui e vou procurar PHP MyAdmin, que é a administração do PHP. Vou dar um clique. Ele vai me abrir aqui uma nova janela. Olha lá. Base de dados do 000 webrust.com. E aqui do lado aparece meu banco de dados, ó, junto com a minha identificação dentro do 000 webrust, ó, site underline MP. Vou dar um clique e aqui ele está pedindo, Djalma, agora você precisa criar esta tabela. Para criar essa tabela e para facilitar o nosso trabalho, nós vamos voltar aqui, ó, dentro do Visual Studio Code, que é onde está o código do nosso site. Vou dar um clique e vou clicar aqui, ó, cadastro.php, que é o site que nós criamos para poder cadastrar. Então, eu vou dar um clique e aqui vem todo o código que eu já expliquei para vocês para poder guardar essas informações. O que eu vou vir buscar aqui, pessoal? O nome do meu banco de dados. Olha só, cadastro underline clientes. Para que eu não tenha que alterar esse código, eu vou usar o mesmo nome para poder agilizar esse trabalho. Então, a minha tabela se chama cadastro underline clientes. Sabendo dessa informação, vou voltar lá no 000 Web Rust e vou colocar aqui, ó, cadastro underline clientes. Aí ele pergunta, Djalma, quantas colunas você quer nessa tabela? Vamos ver. Vou voltar aqui no Workbench. Ó, vou querer 1, 2, 3, 4, 5 colunas para guardar esses dados. Vou voltar aqui novamente e vou colocar 5 e vou clicar no botão criar. Olha lá. Agora aqui dentro dessa estrutura eu vou criar todas as minhas colunas dentro do meu banco de dados dentro do 000 webrust.com. Então vou voltar aqui no Workbench. A primeira coluna, ó, ela é ID cliente. O tipo de dado que ela vai aceitar é apenas número e tem que ser número inteiro. A quantidade de números que ela vai aceitar é 11. Ela tem que ser chave primária. Ela tem que ser não nulo, então ela tem que ter um número. E ela tem que ter o autoincremento. Então eu tenho que criar a coluna igualzinho o que está aqui. Então eu vou voltar aqui no meu 000 webrust e vou colocar ID-cliente. O tipo é int. Vou colocar aqui 11. Vou ligar aqui nulo. Vou vir aqui no índice e vou colocar chave primária. Quando eu clicar em chave primária vai aparecer essa janelinha. Só vou clicar em executar. O que é uma chave primária? Se eu tiver que fazer uma busca pelo meu site, eu vou buscar pelo ID do meu cliente. Beleza? Então já está aqui. A única coisa que eu não consigo por enquanto, pessoal, dentro da criação aqui do 000 webrust, é definir o seguinte, que isso tem autoincremento. O que é o autoincremento? O primeiro cliente vai ser 1, quando eu clicar outro cliente 2, ele vai aumentando o número desse cliente, que é através do autoincremento. Não dá para colocar agora, mas a gente vai colocar depois. O próximo que eu tenho que criar, nome do cliente. Ele é do tipo varchar, aceita vários caracteres, por causa de acento, essas coisas. Tamanho 45 e ele não pode ser nulo. Então eu vou voltar lá, vou vir aqui, ó, nome cliente. Ele é varchar 45, não nulo. Já criei o nome do cliente.
Vou voltar aqui para o Workbench. O próximo, e-mail cliente, varchar 45, também não nulo. Vou voltar aqui, vou clicar aqui, ó, e-mail cliente, vai ser do tipo varchar 45 e ele não pode ser nulo. Tem que ter essa informação. Vou voltar para o banco de dados. O próximo é a senha do cliente. Varchar 45, também não pode ser nulo, e olha como está escrito, senha underline cliente. Sempre colocando da mesma maneira para não ter erro, tá, pessoal? Varchar 45, ele não pode ser nulo. Vamos para o próximo. O próximo é sexo cliente, só que ele é do tipo char, ele só vai aceitar letras. E quantas letras ele vai aceitar? Apenas uma, se é masculino ou feminino. E ele também não pode ser nulo. Então, vou voltar aqui no 00 Web Rust, sexo. Vou procurar aqui o char, está aqui em string, ó, char. Quantos caracteres ele vai armazenar? 1 e não nulo. Então façam isso com bastante cuidado para não errar nada, porque se vocês errarem qualquer coisa aqui, que já está definido isso dentro do código, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou voltar no Visual Studio Code. Olha aqui dentro do código, ó, nome cliente, e-mail cliente, senha cliente, sexo cliente. Tá vendo que todo está separado pelo underline e tem a palavra cliente? Para ele poder guardar na coluna corretamente. Então façam bem devagar para não ter erro. Feito todo esse processo, só clicar aqui, ó, salvar. Vou clicar no salvar, ele já vai guardar essa tabela para nós. Clicar aqui no salvar. Olha lá. Salvou, já criou aqui uma tabela. Dentro dessa tabela, chamado cadastro de clientes, eu já tenho todas as informações aqui. Agora eu vou voltar aqui no Workbench. No Workbench, pessoal, aqui na ID do cliente, ele é auto-incremento. Ele tem que gerar um código de forma automática para esses clientes. Eu não consigo lá agora, na hora que eu estou cadastrando. Depois que ele criou aqui a minha tabela, basta eu vir aqui, ó, ID underline cliente e clicar aqui, ó, no botão alterar. Eu vou dar um clique no alterar. Esperar ele carregar. Isso, tá, ID cliente, tipo int, que é número, 11, e aqui aparece, ó, auto-incremento. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou ligar o auto-incremento e vou clicar no botão salvar. Pronto, agora está com todos os dados igual ao que a gente testou lá no nosso computador. Beleza? Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é o seguinte. Nós vamos voltar aqui para a guia banco de dados, dentro do 00 Web Rust, que foi onde a gente criou o nosso banco de dados. E agora nós temos que pegar essas informações aqui e colocar dentro do nosso código. Então eu vou pegar aqui, ó, primeiro, o nome do banco de dados. Então eu vou selecionar, vou pressionar o Ctrl C para copiar, vou vir aqui no meu Visual Studio Code, e vou clicar aqui no botão, ó, conectar.php, que é o arquivo onde eu ensinei para vocês fazer a conexão com o banco de dados. Então tá aqui, ó, banco, tá site underline mp. Eu vou selecionar e vou pressionar o Ctrl V, porque agora o meu banco de dados é id 20 71 57 76 underline site underline mp. Vou voltar lá no banco de dados. Vou pegar agora o usuário. Vou selecionar o usuário, Ctrl C, vou voltar lá no meu código e vou vir aqui, ó, usuário, tá? Root, que é o padrão. Vou apagar o root e vou pressionar o Ctrl V, porque agora o meu usuário é administrador. Vou voltar, vou vir aqui, ó, host, localhost. Então, vou vir aqui, ó, host, localhost, já tá. E agora eu vou colocar a senha. A senha é teste123, arroba, que foi o que eu criei lá para poder acessar o meu banco de dados. Então eu pego
todas as informações de entrada do meu banco de dados, venho no meu código no arquivo conectar e vou colocando as informações novas. Vou dar um Ctrl S para poder salvar, para ele guardar essas informações. E o que a gente vai precisar agora, pessoal? Mandar esse arquivo, que é o conectar.php, porque agora ele foi modificado, né, com as novas informações. Nós precisamos mandar ele lá para o 00 webhost.com. E aí, pessoal, o que eu adoto para poder mandar esses arquivos? Eu uso um programinha do computador que eu já ensinei vocês a baixar, que é o FileZilla. O FileZilla ele é um programa de transferência de arquivos para servidores. Eu vou dar um clique aqui em cima dele. Eu já ensinei vocês a configurar. Tem uma aula aí do card para levar vocês diretamente para ele. Então aqui dentro do FileZilla, eu vou clicar nesse botão que é o gerenciador de sites e vou pegar aqui, loja Mercado Preço. Vou dar um clique. Ele vai entrar lá na minha conta. E aqui como que funciona o FileZilla? Só para a gente poder relembrar. Endereço local são os arquivos do computador. O endereço remoto são os arquivos da hospedagem, que é o 000 webhost. Então aqui dentro do nosso endereço remoto, o que nós temos que fazer? Dá 2 cliques rápidos nessa pasta, public_html. Vou dar 2 cliques rápidos. Ele vai mostrar todos os arquivos aqui, do nosso site. Agora eu vou vir aqui no endereço local e vou fazer todo aquele processo. Quer ver? Disco local C2 pontos. Vou vir aqui na pasta WAMP64. Dentro da pasta www, vou procurar aqui, site_mp. 2 cliques rápidos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo que foi o único que eu alterei, que é conectar.php. Vou clicar, segurar e arrastar ele para cá, para um endereço remoto. Vou soltar. Ele vai me falar, esse arquivo já existe. Você deseja substituir? Sim. Dá um OK. Olha lá. Já fez a transferência, já está lá no 000 webhost. Agora nós vamos testar para ver se ele está guardando. Então eu vou clicar aqui dentro de um navegador. Eu uso 3 basicamente, né? Pode ser qualquer um desses navegadores. Vou clicar aqui no Chrome e vou entrar no meu site. Loja Mercado Preço .000 webhost app, que é o endereço, .com. Vou dar um Enter. Olha lá. Entrou no meu site, que já está hospedado. Vou clicar no botão cadastrar. Olha lá. Digite seu nome completo. Vou colocar aqui, Djalma Cardoso. Qual que é seu e-mail? Sempre djalma@gmail.com. Qual que é a sua senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o sexo? Masculino. Djalma Cardoso vai para o meu banco de dados. O meu e-mail vai para o banco de dados. A minha senha vai para o banco de dados. E o meu sexo vai para o banco de dados. Vou clicar no botão cadastrar. Ele vai dar uma piscada. Olha lá. Voltou aqui novamente para o cadastro de clientes. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui na minha hospedagem 000 webhost. Vou vir aqui dentro do meu banco de dados do 000 webhost. Vou dar um clique. Vou clicar aqui no botão visualizar, para que eu possa visualizar a minha tabela. Olha lá, cliente 1, Djalma Cardoso, sempre Djalma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexo masculino. Já está funcionando. Já estou guardando as minhas informações dentro do banco de dados que fica dentro da minha hospedagem. Vamos fazer novamente? Vou voltar aqui no meu site. Pronto. Vamos cadastrar. Leila Pereira. O e-mail dela, mãodevaca@gmail. Qual é a senha dela? 0000000. Qual é o sexo dela? Feminino. Vou clicar no botão cadastrar.
Olha lá, piscou, veio para essa janela. Vou voltar aqui para o meu banco de dados. Ó. Dentro do meu banco de dados, que já está aqui dentro do visualizar, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma atualização para que ele possa colocar esse novo código. Então, o que eu costumo fazer aqui? Ó? Dou um clique aqui novamente, ó, cadastro de clientes. Vou dar um clique, ele vai dar uma atualizada, olha lá. Leila Pereira, mãodevaca@gmail.com, a senha e o sexo feminino. Então agora já está funcionando o meu banco de dados dentro do 000 WebHost. Vou clicar aqui no banco de dados. O que nós precisamos entender, pessoal? O 000 WebHost ele só deixa a gente criar 2 bancos de dados. Então eu criei uma para o usuário e depois eu vou criar um outro para a gente poder cadastrar aí alguns produtos dentro da nossa loja. Então, porque nós estamos usando o gratuito, eu só tenho direito a 2 bancos de dados. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu curtir, compartilhe com todo mundo, comenta e até a próxima aula. Se cuidem, boa semana e fiquem com Deus. Abraço!